sabia que o município de Uberaba tem o seu hino oficial? Pois é, tem, e ele existe desde 1936, mas só foi oficializado em 1992 por iniciativa aqui da Câmara Municipal, através de um projeto de lei apresentado pelo ex-vereador João Batista da Cruz. Depois de regulamentado por decreto municipal, ele foi cantado pela primeira vez na voz de Hélio Siqueira, na posse do ex-prefeito Luiz Guaritá Neto e dos vereadores da 12ª legislatura. Mas para saber por que só depois de 80 anos que o hino de Uberaba foi oficializado, eu vou conversar no programa de hoje com o historiador da Superintendência de Arquivo Público, Luiz Celulari, que vai falar para nós por que só depois de 80 anos aconteceu. Houve alguma situação aí que embargou para que o hino ficasse aí meio que engavetado durante todo esse tempo? Luiz, muito obrigada pela sua presença no programa Cássio. Por Dentro. Me fala o seguinte, por que existe hino? Qual que é a importância do hino para uma cidade, para um município? Todos os hinos, e o hino do Uberaba não é diferente, eles têm duas funções básicas. Em primeiro lugar, é o contexto histórico. Os hinos geralmente tratam o contexto histórico, um pouco da história do que a cidade viveu, um pouco da história, da questão econômica, da questão política, das lutas. Um bom exemplo disso é o próprio hino nacional, que é um pouquinho da história da independência do Brasil, que é contada no hino nacional. Então, todos os hinos, eles traduzem o contexto histórico. E os hinos existem desde a época da monarquia, exatamente para tentar lembrar para a população os principais feitos históricos, né, que são de responsabilidade da própria população e do governo. Portanto, o hino tem uma função histórica, em primeiro lugar, contexto histórico. E o hino de Uberaba não é diferente. Fala um pouquinho da história de Uberaba. Em segundo lugar, o hino une as pessoas como se fosse a alma da cidade. As pessoas se identificam com o hino. O hino nacional também é outro exemplo disso. Nos momentos mais relevantes da história do Brasil, por exemplo, nas competições internacionais, nos jogos, nas Copas do Mundo, em que o Brasil tem vitória, aquele hino tem um significado muito forte. Assim como a bandeira do Brasil também. Então o hino é como se traduzisse a alma daquele povo, fosse a identidade nacional. E Uberaba tem a identidade nacional, o seu hino, que é o hino de Uberaba. Então a mesma importância que a gente dá ao hino nacional, a gente dá também ao nosso hino de Uberaba aqui? Exatamente, eles têm é claro que em graus diferentes, né? Eles têm as mesmas conotações, ou seja, eles têm a contextualização histórica, ou seja, o que o povo viveu, como é que era a história de Uberaba, quando foi composto o hino, certo? E, por outro lado, ele identifica a nacionalidade, a alma do povo uberabense. O povo se identifica dentro daquele hino. Tanto é que ele é entoado, cantado em todas as escolas semanalmente. Então, os alunos das escolas, já desde cedo, aprendem a letra do hino e aprendem que aquilo faz parte da identidade dele como uberabense. É como se unisse o povo em torno de um símbolo, que é o hino nacional. Tá, você falou que o hino ele é executado nas escolas. Existe uma obrigatoriedade, assim como o hino nacional, que o nosso hino de Uberaba também fosse cantado em outros tipos de eventos? Isso é obrigado ou é facultado? Isso que determina geralmente é a legislação. A legislação e os vereadores, obviamente, é que se debruçam sobre esse assunto e decidem, né, se o hino é tocado nessas diversas ocasiões. Mas, em geral, o que ocorre é que nas escolas públicas de Uberaba, elas são entoadas praticamente todas as semanas, geralmente na sexta-feira. Hoje é sexta-feira, provavelmente hoje nas escolas está sendo entoado o hino nacional e o hino de Uberaba, né, exatamente nesse horário, certo? Tá. A letra do hino ela é muito bonita. Eu gosto muito desse hino. Na verdade, qual que é o foco maior que a letra traz? Ela fala do quê? O que o hino, do modo geral, fala da nossa cidade? Em dois momentos fala sobre a questão das campinas, os verdes das matas, certo? Isso aí mostra exatamente a tradição agrícola daquela época, em 1936, a questão agrária, né? Em um determinado momento fala do sertão. Uberaba naquela época era chamada de boca de entrada do sertão.
Mas tinha um outro apelido, a Princesa do Sertão. Que inclusive está estampado aqui Tá no nosso Salão Isso, Nobre. uma pintura do Salão Nobre que está aqui. Hoje, perdeu-se um pouco essa tradição de chamar Uberaba de Princesa do Sertão. Mas no começo do século, quando foi composto o hino, era comum se chamar Uberaba de Princesa do Sertão. Por quê? Era a única cidade que tinha estrutura para poder hospedar as pessoas que vinham de viagens longas, distantes. Então, depois de várias horas, vários quilômetros de viagem, é aqui que elas encontravam hospedagem, acolhida, e também aqui já tinham, por causa do zebu, né, uma certa relevância econômica para todo o estado de Minas Gerais e também para o Brasil. Tá? Então, por isso que ela foi chamada em determinados momentos de a Princesa do Sertão. Hoje, pouca gente sabe disso. Mas isso não quer dizer nada a ver com monarquia, não, né? Isso não quer dizer que Uberaba tinha princípios monárquicos. Não, eu penso que isso seja mais assim uma forma carinhosa de se referir à cidade de Uberaba naquela época, certo? Né? Exatamente porque fazia parte do que eles chamavam de sertão, né? Mas não existia tendências monárquicas arraigadas na vida política de Uberaba no começo do século. Pelo contrário, era extremamente republicano. Os republicanos foram bastante assim, fortes na defesa dos ideais republicanos quando ocorreu a proclamação da República. Né? Ari Totti, o Gabriel Totti e o Ari de Oliveira foram os autores do hino. Quem foram essas pessoas para Uberaba? Gabriel Totti é filho de imigrantes italianos. Ele é filho de Pascoal Totti. Pascoal Totti foi importante porque ele desenvolveu várias atividades econômicas no alto dos Estados Unidos, certo? Ali ele tinha uma cervejaria, ele tinha uma fábrica de massas, era italiano, né? Enfim, diz até que o nome Estados Unidos se deve a Pascoal Totti, ele que nomeou o bairro Estados Unidos, porque ele tinha uma predileção pelos Estados Unidos, tinha morado lá também. E o Gabriel Totti era filho dele, filho de imigrantes italianos, nascido em Uberaba. E ele é extremamente empreendedor, o Gabriel Totti. Ele era meio apaixonado pela cidade, certo? Tanto é que foi o autor do hino de Uberaba, né? E além do hino de Uberaba, ele também é considerado pelo Guido Bilharinho como um historiador, porque ele tem publicações sobre a história de Uberaba. Uma delas se chama O Álbum de Uberaba, em que retrata a história de Uberaba na época em que ele viveu, década de 20, década de 30. É um trabalho muito importante para os estudantes de História da faculdade que fazem mestrado, doutorado, porque é sobre esse material que eles conseguem obter informações sobre a cidade de Uberaba. Então ele é importante por causa disso. Além disso, ele fundou o primeiro time de futebol de Uberaba em 1906, que se chamava Sport Clube, 1906. Só que, por infelicidade, esse time não foi para frente, né? Aí surgiu o Uberaba Sport Clube em 1917. Mas ele foi uma pessoa extremamente importante, dedicada e doada pela cidade, certo? E Ari de Oliveira também foi um poeta, um escritor, que não teve tanta influência na vida econômica da cidade, mas que compôs uma letra que, na minha opinião, é muito bonita. Porque em determinado momento, ele vai dizer o seguinte, olha: construíram nos seus horizontes, entre o sertão, a mais bela das joias mais finas. Quer dizer, Essa para mim é a estrofe mais bonita desse hino, viu? Exatamente. Então quem escreveu isso foi o Ari de Oliveira. Quer dizer que dá para ver pelas penas do poeta, né, a sensibilidade dele para aquilo que ele vivia dentro da cidade de Uberaba. O nosso hino é um pouco poético também, né, Isso. Luiz? Ele é poético, típico da época, né? É histórico, porque fala das Campinas. E tem outro detalhe também, dentro do hino, né, histórico, que aí é a presença do Gabriel Totti, porque ele estava muito envolvido com os imigrantes. O seu pai era imigrante italiano, veio da Itália para cá, e em Uberaba tinha muitos imigrantes, muita gente que veio de fora. E dentro do hino, ele fala que Uberaba não rejeita as pessoas que vêm de fora, não existe xenofobia. Pelo contrário, acolhe, dá emprego e ainda por cima mantém com essas pessoas importantes atividades econômicas, certo? Bom, Luiz, mas eu fiquei encafufada com uma coisa.
Por que só depois de 80 anos que a Câmara resolveu oficializar esse hino? Aconteceu algum imbróglio aí que esse hino ficou arquivado nesse tempo? Então foi uma coisa engraçada, porque quando ele foi composto em 1936, certo? Um ano depois, em 1937, ele foi proibido. Foi proibido ser entoado, porque em 1937 ocorreu o golpe do Estado Novo, de Getúlio Vargas. Com esse golpe ficaram proibidas todas as manifestações regionais e locais. Então Getúlio Vargas tentou proibir tudo que se relacionava a regionalismos, coisas locais. O hino era a maior manifestação do regionalismo. Então o hino foi proibido de ser entoado durante todo o período do Estado Novo, que foi de 1937 a 1945. O governo de Getúlio Vargas é um governo extremamente centralizador. O próprio governo, prefeito de Uberaba, nessa época, era indiretamente indicado pelo governo do Getúlio Vargas. Então tinha de seguir as rezas dele, né? Só eram nomeados, portanto, exatamente para fazer para a política dele, para manter a política dele em Uberaba, que era centralizado, um governo bastante centralizado, bastante ditatorial, tanto que a Câmara nesse período foi fechada. Ah, foi mesmo. Um dos poucos períodos em que a Câmara teve que fechar. Então o hino por isso ficou proibido de ser entoado. Só que depois de 1945 houve uma lacuna, como se tivesse sido engavetado e arquivado. E ninguém teve interesse, talvez, de fazer isso, de desarquivar, de levantar esse hino. Só que depois, em 1992, ele foi oficializado por um ato da Câmara pelo vereador João Batista da Cruz. E ele, oficializando esse hino, tornou ele público. E o mesmo hino de Gabriel Totti, que foi feito em 1936 e que foi proibido durante a Era Vargas, e que hoje é entoado em todas as escolas municipais e públicas de Uberaba. Você me falou agora há pouco que em 1936, né, foi quando o hino foi cantado, digamos, pela primeira vez. Foi numa ocasião, entoado. Foi numa ocasião muito especial, não é? Foi o centenário da Câmara de Uberaba. A Câmara foi instalada oficialmente no ano de 1832, no dia 22 de fevereiro. Portanto, 22 de fevereiro, 100 anos depois, em 1936, exatamente na frente do prédio da Câmara, ele foi entoado pelo batalhão, pela banda de música do 4º Batalhão da Polícia Militar. Foi a primeira vez que ele foi entoado. Depois disso, as comemorações se estenderam pelas ruas da cidade. A banda saiu daqui e começou a circular como era comum naquela época. As bandinhas, as retretas andarem circulando pelas ruas, tocando outras músicas, marchinhas de carnavais e entre elas também o hino de Uberaba. Tá? Então foi pela primeira vez que ele teria sido entoado e feito em homenagem aos 100 anos de existência da Câmara Municipal de Uberaba, a essa emancipação política que Uberaba teve no ano de 1836, uma espécie de homenagem, né, ao centenário da cidade, e centenário da Câmara, centenário de emancipação política. Luiz, mas nas escolas, você falou assim que o nosso hino, ele é entoado nas escolas. Poxa, você me contou uma história muito bonita agora sobre o hino de Uberaba, que eu acredito que poucos sabem disso, só um estudioso como você, um historiador como você, né, sabe dessa história toda. Para essa garotada aí, para essa turminha, é passado essa instrução? Por que o hino de Uberaba existe? Desde quando ele existe? Isso, você sabe se a secretaria passa isso para essa garotada? Isso aí fica a cargo mesmo da Secretaria de Educação. Mas que vou entrevistá-los então para saber. Seria uma boa pergunta a ser feita pela secretária de Educação. Porque eu também trabalho na área de educação e eu, como historiador, né, eu conheço e evidentemente eu trabalho essa questão com os meus alunos. Cada frase, cada palavra do hino tem um significado, certo? Mas não existe um projeto da Secretaria de Educação em relação ao hino de Uberaba. O único projeto é esse, que as escolas devem fazer com que os alunos aprendam o hino de Uberaba e que cantem
pelo menos uma vez por semana, exatamente nas sextas-feiras, né? Então que isso é uma boa proposta para a Câmara Municipal aperfeiçoar ainda mais, isso. né? Eu acho que a lei do civismo fala alguma coisa sobre isso, sabe? Eu acho que é uma boa hora, uma boa proposta que você deixa aqui no programa Por Dentro, para que a Câmara possa aperfeiçoar isso, para levar para essa garotada da escola por que o do hino, quando que ele existiu, por que até essa curiosidade, por que ele ficou engavetado há 80 anos, Exatamente. sabe? Eu acho que isso faz parte da nossa história e que a gente tem que resgatar isso a todo momento, sabe? É uma história bonita, uma história de luta, como fala o nosso hino, não é mesmo? Isso, exatamente. O hino é de valor histórico, né? E se hoje a cidade está aqui bonita, atuante, com seus projetos, dando emprego para tanta gente, exatamente porque teve uma história. E essa história também é retratada no hino de Uberaba, certo? É por isso que é exatamente importante fazer esse estudo histórico, essa análise com os alunos, para mostrar que os pais deles vivem aqui exatamente porque teve gente no passado que lutou e que contribuiu para a cidade ser o que é hoje. Tá. Luiz, muito obrigada. Obrigado. Gostei muito de ter você aqui, me mostrando essa beleza toda do hino de Uberaba e da história também de Uberaba, porque eu não sou uberabense, tá? Foi muito bacana, eu tenho certeza que os meus telespectadores devem estar tão emocionado quanto eu agora de saber de toda essa história bacana, tá? Agradeço mesmo. Eu que agradeço, prazer muito grande. Eu gosto muito de trabalhar com essas questões relacionadas com a história de Uberaba. É o meu trabalho, né? O trabalho de historiador no arquivo. E eu estou sempre à sua disposição para qualquer outra... Não, eu vou te convidar para um outro momento. O meu programa Por Dentro mostra por dentro da cidade também, tá? Alguma coisa interessante dos bastidores que aconteceu da história de Uberaba. Eu vou pesquisar, porque eu estou virando uma historiadora, tá? Certo. Vou pesquisar e vou te procurar para que a gente possa voltar aqui de novo. Tá, joia. Obrigada, Um abração, Luiz. felicidade. Obrigada. Obrigado. Eu estou aqui com o autor do projeto que instituiu o hino de Uberaba, o ex-vereador e também foi presidente desta Câmara Municipal, o João Batista da Cruz. João, esse projeto, esse hino, na verdade, ele ficou engavetado muitos anos. E você foi o único vereador que teve a iniciativa de torná-lo oficial através de lei municipal. O que motivou você a fazer esse projeto? Realmente, esse projeto, além de ser uma melodia muito bonita, das mais bonitas que eu já vi, entendeu? E por eu fazer homenagem a Uberaba, a minha terra, que eu vivia e que vivo até hoje com a minha família, então para que seja lembrado sempre Uberaba. Então eu instituí, quando vereador, presidente da Câmara Municipal, esse hino, entendeu? No município de Uberaba, que para mim foi um orgulho muito grande. Mas, conversando com uma amiga, a professora Araildo Gomes, então ela me apresentou o hino e eu gostei, achei ele muito bonito, então eu tive essa iniciativa de fazer essa homenagem ao Uberaba. Tá. De uma certa forma, você está entrando aí para a história de Uberaba, né, João? Não só como vereador, como presidente da Câmara, e também por ser o único vereador que teve essa iniciativa de fazer esse hino que agora está prosperando para as escolas. As escolas hoje, elas cantam esse hino de Uberaba uma vez por semana. Te deixa envaidecido por isso? Claro, qualquer ação que o cidadão faz que venha ajudar a comunidade a engrandecer, no caso Uberaba, todos ficam satisfeitos. E eu muito mais. Isso para mim é um motivo de muito orgulho e que fica assim muito satisfeito em saber que hoje esse projeto de leis, um dos projetos de lei que eu fiz como vereador, entendeu? Ele tem tanta utilidade como o hino do município de Uberaba. E quando ele foi entoado a primeira vez, você lembra? Numa reunião da Câmara Municipal, solene, eu acho que foi da entrega da Irailda Gomes, a homenagem que nós fizemos a ela. Nessa reunião ela apresentou esse tipo de melodia, entendeu? Aí após a reunião ela me procurou, entendeu? Por que você não transforma ele em hino do Uberaba? E eu achei muito bonito e assim eu fiz, instituí então como hino do Uberaba.
De 1992 para cá, o Poder Legislativo tem feito diversas leis que incentivam a divulgação do hino de Uberaba. Entre elas, a de autoria do ex-vereador José Ronaldo Maciel, o Bolão, que obriga a execução do hino de Uberaba antes dos eventos esportivos no estádio do Uberabão. Já o vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende apresentou no ano passado e está em tramitação na Câmara Municipal o projeto de lei determinando que as letras do hino nacional e também a do hino de Uberaba sejam confeccionadas nas capas dos livros didáticos e apostilas que são distribuídos para os alunos da rede pública de ensino. Há uma lei municipal que cria o Dia do Civismo. Nesta lei, determina que todas as escolas do município têm que cantar o hino de Uberaba todas as sextas-feiras. Eu estou aqui no CEMEI, em Uberaba, acompanhando uma galerinha que desde pequenininha já sabe cantar muito bem o hino de Uberaba. E a professora Maria Lúcia, que ela é coordenadora pedagógica da Secretaria Municipal da Educação, ela que acompanha essa turminha aqui, vai falar para vocês o que é o Dia do Civismo, o que representa isso para esses pequenininhos aqui atrás. A hora cívica é uma prática que acontece nas escolas e nos CEMEIs da Rede Municipal de Ensino toda semana. E é uma prática que é feita, realizada a várias mãos, porque nós envolvemos várias disciplinas, várias áreas do conhecimento, porque aqui nós trabalhamos a civilidade, nós trabalhamos o respeito, nós trabalhamos a cultura, né? A cultura local. Nós trabalhamos a letra da música, para ter um sentido para essa criança. O que é que eu estou cantando, né? Nós trabalhamos dentro das artes, nós cantamos. E o objetivo geral, o que é? É transformar seres humanos em pessoas melhores, em pessoas capazes e felizes. E nada melhor do que transformar esses pequenos cidadãos aqui em grandes cidadãos, começando pelo hino de Uberaba, né? Que é um hino muito bonito, por sinal. E aqui representado é o Coral Municipal Infantil, representado pelo CEMEI professora Maria Merenciana, e as crianças irão cantar para vocês o hino de Uberaba. Então tá, gente, convido vocês a participar aqui desse coral e vim aqui, né, a professora Vera. A Vera é a diretora da escola. Vera, quem quiser vir aqui conhecer esse coral, saber como é que... Não só o hino de Uberaba que eles cantam, eles cantam outras coisas também. Pode vir aqui na escola? Como é que faz? Pode, é só entrar em contato com a gente e pode vir a hora que quiser. Gente, então, fica à vontade, vem aqui no CEMEI, vem conhecer o CEMEI, que por sinal, muito aconchegante, muito gostoso. E com vocês aí, a galerinha cantando o hino de Uberaba. Eu estou aqui também com as professoras Luciana e Carla. Na verdade, elas começaram o projeto, né? Vocês que ensaiaram com os meninos. Conta para mim como é que iniciou todo esse processo, Carla. Esse processo primeiro foi um projeto, né, criado aqui no CEMEI, e nós começamos a desenvolver ele através da letra do hino, né, e as atividades e com os ensaios. Depois a Maria Lúcia veio, né, para formar um canto coral com eles e a gente continua ensaiando o hino. Luciana, foi difícil? Teve alguma dificuldade por parte deles para eles captarem a letra? Porque são palavras diferentes, né, que tem o hino, são palavras diferentes e difíceis de pronunciar. Teve algum grau de dificuldade aí com eles? Não,
Trabalhando assim em equipe, primariamente, né, através do projeto desenvolvido com o hino de Uberaba, nós primeiro trabalhamos as letras, né, palavras, desenvolvemos atividades pedagógicas com o hino. Também, sabe, primeiro nós trabalhamos as letras, depois nós trabalhamos o hino, através do projeto. Isabela, você é tão pequenininha e canta o hino de Uberaba tão bonito. O que representa para você cantar o hino de Uberaba? O amor pela nossa cidade. E você gosta dessa cidade? Gosto. Você mora aqui tem muito tempo? Tem. E canta um pedacinho do hino aí, só pra gente saber se você sabe mesmo cantar o hino. Da jornada de fé corajosa, de bandeiras por todo o Brasil, tu surgiste, Uberaba formosa, na campina sobre o céu de anil. És Uberaba formoso e mais rico florão deste nosso sertão valoroso. Ó grande terra gentil, um torrão sem igual do Planalto Central do Brasil. E o programa Por Dentro vai ficando por aqui. Na edição de hoje, você conheceu a história do hino de Uberaba. Eu fico por aqui, mas eu aguardo você na próxima edição do programa Por Dentro. E se você quiser me mandar alguma sugestão, me envie um e-mail no pordentro@câmarauberaba.mg.gov.br. Até!